Certo dia, Celso bateu na casa de Madalena por volta de 2 horas da manhã. Ele estava muito alterado em seus delírios. Ele dizia que Madalena havia o traído e que os filhos que possuíam não eram dele. Ele gritava para toda a vizinhança ouvir que Madalena havia o traído pelos quase 15 anos que viveram juntos. Madalena percebeu que tinha algo de diferente logo na infância, quando notou que toda sua família tinha descendência italiana, mas ela possuía traços indígenas. Madalena nunca conheceu seu pai. Morava com sua mãe e seus avós e eles nunca falavam dele. Ainda assim, Madalena cresceu uma menina feliz. Ela tinha tudo o que precisava, estudava em boas escolas e tinha seu grupo de amigas. Porém, dentro do seu coração parecia que algo lhe faltava. Talvez a presença do pai, ou ao menos, saber mais sobre sua própria história. Madalena cresceu, tornou-se uma adolescente e entre os triunfos da adolescência, ela começou a namorar. O primeiro namorado de Madalena se chamava Alan. Eles se conheceram no colégio. Alan era um garoto muito bonito, que despertava o interesse de muitas garotas. Quando terminaram o ano escolar, Madalena e Alan se distanciaram e seguiram suas vidas. Não houve um término naquele namoro. Anos se passaram. Madalena começou a trabalhar e conheceu Celso. Celso era 10 anos mais velho que Madalena. A experiência de vida de Celso e a postura de homem maduro e protetor fez com que Madalena se encantasse por ele. Dava a impressão que Madalena via em Celso a proteção de um pai. Pai esse que ela nunca teve. Madalena e Celso casaram-se. Tiveram um filho, porém, com o passar dos anos, Madalena foi notando Celso agressivo, estúpido, quase não ficava em casa e pouco falava com ela. Quanto mais os anos passavam, mais distante Celso ficava. Ele passou a beber e chegava frequentemente em casa bêbado, tarde da noite. Madalena se sentia envergonhada e escondia aquela situação de toda sua família e de suas amigas. O filho de Madalena e Celso já tinha quase 10 anos, quando Madalena enxergou que não queria viver daquela forma e então decidiu sair de casa. Madalena voltou a morar com sua mãe, na casa que ela viveu toda sua infância e adolescência. Celso estava sempre presente, cercando Madalena por onde quer que ela fosse. Como ela gostava ainda de Celso, permitia essa aproximação. Em uma recaída que Madalena teve com Celso, ela engravidou do segundo filho do casal. Era uma menina, a qual deram o nome de Ana. Como Madalena ainda nutria forte sentimento por Celso, eles decidiram reatar o casamento e se dar mais uma chance. Não demorou para Madalena ver que essa foi a pior decisão que ela poderia ter tomado. Celso tinha piorado muito e passou a agredi-la fisicamente, chegando a agredi-la grávida de Ana, sem sequer um motivo aparente. Madalena, não suportando aquela situação, decidiu novamente voltar para a casa de sua mãe, dessa vez com 2 filhos. Celso estava muito envolvido com bebida e drogas, o que causava muitos transtornos para Madalena, mesmo ela não estando mais morando com ele. Chegando ao ponto de ele delirar, criar histórias e narrativas que só aconteciam em sua mente. Celso, sempre alterado, quase todas as madrugadas ia na casa de Madalena, o que deixava todos muito assustados. Certo dia, Celso bateu na casa de Madalena por volta de 2 horas da manhã. Ele estava muito alterado em seus delírios. Ele dizia que Madalena havia o traído e que os filhos que possuíam não eram dele. Ele gritava para toda a vizinhança ouvir que Madalena havia o traído pelos quase 15 anos que viveram juntos. Madalena, ouvindo aquilo, ficou com medo e não quis abrir a porta. Celso, muito enfurecido, pulou o muro dos fundos, adentrou a casa e arremessou um botijão de gás que estava no quintal contra a porta, acordando os filhos e a mãe de Madalena. Todos ficaram muito apavorados. Ana, ainda pequena, chorava muito. Os vizinhos, ouvindo aquela barulheira, chamaram a polícia. A polícia chegou no local, viu aquela cena e levou Celso. Madalena, mesmo não tendo responsabilidade nenhuma com aquela situação, culpava-se. Ela não conseguia fazer com que sua vida andasse, já não trabalhava direito e não via formas de se organizar.
Ela lembrava da época de namoro deles e seu coração apertava. Ela se perguntava o que ela havia feito de errado. Tudo o que Madalena mais queria era ter uma família e ter proporcionado para seus filhos a família que ela não teve. Todos no bairro comentavam o que havia acontecido. Madalena sentia-se muito envergonhada. Sem que Madalena pudesse imaginar, Alan, seu namorado de infância, ficou sabendo do ocorrido e a procurou. Ele sabia onde ela morava, tinha ido lá algumas vezes quando adolescente. Atualmente Alan estava casado e com filho, mas ele ficou comovido com o ocorrido com Madalena, pois sempre nutriu grande carinho por ela. Madalena foi o primeiro amor da vida de Alan. Quando Alan tocou a campainha de Madalena, ela quase não o reconheceu. Ficaram ali conversando por alguns minutos. Porém, Madalena não se sentia confortável com aquela situação. Eles trocaram o número de telefone e Alan foi embora. Madalena voltou para dentro de casa atônita. Os pensamentos dela eram uma verdadeira turbulência. Madalena lembrou do namoro leve que tivera com Alan e ficou ainda mais triste, pensando quão diferente seria a vida dela se ela tivesse ficado com Alan. Dias se passaram, Alan ligou para Madalena algumas vezes, mantendo-se sempre muito respeitador. Ele perguntava como Madalena se encontrava e se havia algo em que ele pudesse ajudá-la. Cada vez que ele ligava, Madalena ficava imaginando como seria sua vida se ela tivesse formado sua família com Alan. Ela pensava que o mais certo seria não mais atender Alan, porém, diante de tudo que ela estava enfrentando, conversar com ele era a única coisa que a fazia sorrir. Ela esperava ansiosamente pelo contato dele. Os dias foram passando. Cada vez mais Madalena ficava ansiosa pela ligação de Alan. Aquela situação a deixava confusa e esperançosa, pois, apesar de a conversa deles nunca ter segundas intenções, o fato de ele, um homem casado, ficar ligando regularmente para uma ex-namorada não era uma atitude muito comum. O que será que a mulher de Alan acharia daquilo? Quais intenções será que Alan estava tendo para com Madalena? Seria mesmo só preocupação de amigo? Até que Alan pediu para que se encontrassem fora dali, para terem tempo de conversar com calma e colocar o papo em dia. Madalena aceitou, mas se sentia muito incomodada com essa situação. Ela estava ansiosa e com uma sensação estranha. Tamanho seu receio, que nem contou para sua mãe onde de fato iria. Ela se arrumou, se perfumou e no horário combinado, ao abrir o portão, deu de cara com Celso, que tinha acabado de sair da prisão. Seu coração congelou, ela sentiu o sangue sair do seu rosto. O que Madalena diria e faria diante desse impasse? Se você quer saber o desenrolar dessa história baseada em fatos reais, continue nos acompanhando. Todos os dias postamos um fato quase real por aqui.